Gravando. Maravilha. Hoje eu vou tentar ser um pouco mais sucinto do que na última, tá? Ou, na verdade, na primeira, né? Vamos ver se eu consigo terminar em uns 40 minutos, quem sabe até menos, para a gente responder algumas perguntas, tá? E depois a gente fica com uma última aula na próxima terça. Tá? Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo certo? Sim. Maravilha. Vocês estão com uma timeline aí ou não? Fica mais fácil a gente dar uma olhada. Vamos lá então, gente. Ó, última aula aqui que a gente falou. A gente passou por eras passadas, né? A gente comentou sobre o Deus banindo Lúcifer do céu, né? Porque Lúcifer tentou ser igual a Deus ou usurpar do trono de Deus. Então ele foi banido do céu e ele foi enviado para a terra. Então, creio eu, tá? Aí já é uma questão de crença e achismo, que ele foi enviado para a terra, e a terra então se tornou um caos, e Deus, em algum momento da eternidade, resolve recriar a terra. Tá? E quando ele resolve recriar a terra, a gente vai lá para Gênesis 1, e Deus cria o homem um espírito, dá ao homem uma alma, e pega a alma do homem e o corpo do homem, junta como se fosse uma coisa só, coloca tudo dentro de um pedaço de barro, que é o corpo humano, e o homem passa a ser um ser vivente. Em Gênesis 3, a gente viu sobre a queda do homem, quando ele peca, decide pecar contra Deus e desobedecer a ordem do Senhor. E o que acontece é que o homem, naquele momento, ele morre. E lembra que na última aula a gente falou que são 3 tipos de mortes, né? Então, Adão morreu espiritualmente imediatamente. O corpo dele, a partir daquele momento, começou a se degradar. E ele, então, em algum certo momento da vida dele, depois de 900 e tantos anos, ele morreu fisicamente. E a consequência da morte espiritual foi a morte eterna, que a gente comentou que a morte eterna nada mais é do que o lago de fogo, o mesmo destino que estava destinado a Satanás, o homem, por se aliançar com Satanás, também agora tinha como destino o lago de fogo. Logo quando o homem pecou, Deus já fez uma promessa: olha, eu não vou deixar o homem nessa situação, eu vou criar um plano de substituição. Então ele fala que Jesus, óbvio que ele não falou Jesus, mas ele fala assim, ó, vai vir um descendente da mulher que vai pisar a cabeça de Satanás, e esse descendente é que, através dele, eu vou fazer o plano de substituição da era humana. Então, essa é a promessa do Messias. Só que antes do Messias vir, teve o tempo da lei, né, que Deus teve que falar para as pessoas: olha, sozinhos vocês não conseguem ser salvos, vocês precisam de uma graça interna que vai ser através do Espírito Santo e do Messias. E depois veio os profetas, e os profetas apontavam para o Messias, e então o Messias veio na plenitude dos tempos, tá? Quando toda essa sequência se encerra, os 4.000 anos desde Adão até Jesus, então Jesus vem e através do Espírito Santo, e Maria, e morre na cruz e expia os nossos pecados. A partir de então, todo aquele que aceita Cristo, né, ele é agora salvo e não é mais destinado ao lago de fogo, mas agora é destinado ao céu. Tá bom? Tranquilo até aí, né? Maravilha. Chegamos então, agora, depois do dia de Pentecostes, quando Cristo vem, passa 40 dias aqui, fala para a gente esperar mais 10 dias, o pessoal espera e vem o dia de Pentecostes, o Espírito Santo sobre as pessoas. Então o Espírito Santo veio dentro com Cristo, tá? Quando ele ressuscita e sopra o Espírito, veio dentro, mas no dia de Pentecostes ele vem sobre. Então quando ele vem sobre, as pessoas estão agora preparadas, com ousadia, para poderem pregar o Evangelho. Pregando a boa nova que Cristo tinha acabado de anunciar. E esse é o período da igreja agora, que nasce o período da igreja, o período que a gente está vivendo. Então, a era da igreja nada mais é do que o cristianismo na prática. Tá? Eu não vou comentar praticamente nada da era da igreja, por quê? Porque é algo que você já tem vivido durante as aulas. As aulas que vocês têm visto com os outros professores, o que são? São aulas sobre o cristianismo na prática, puro e simples. Oração, Cristo, aquele que cura, salvação, realidade da nova criação. Então, tudo isso é o cristianismo na prática, ou seja, a era da igreja sendo praticada. Tá? Que esse é o nosso objetivo, é a gente aprender e poder passar essa informação para outras pessoas. E é bom a gente deixar claro que a gente não é simplesmente, a igreja não está aqui, não é simplesmente uma instituição espiritual, em que existem pessoas espirituais que vão aceitar Jesus, morrer e ir para o céu e acabou. Não. A igreja é uma instituição espiritual, mas ela é composta de pessoas que são espirituais, que são biológicas, que são psicológicas
que são pessoas sociais, então, ou seja, que devem atingir a sociedade de uma maneira diferente, implantando a cultura do céu na sociedade. Então, o objetivo da igreja qual que é? Implantar a cultura de Jesus na nossa sociedade. Então, depois que a igreja já tiver feito todo esse trabalho de implantação da cultura do reino na sociedade, aí sim Jesus vem buscar a igreja, que é o evento que a gente conhece como o arrebatamento da igreja. Tá? Aí vocês vão me perguntar, o arrebatamento da igreja, ele é a volta de Cristo? Eu vou responder para vocês, sim e não. Ele é, mas também não é. Ou seja, Jesus, na verdade, a gente pode dividir a volta de Cristo, as pessoas costumam dividir como o arrebatamento da igreja e em um outro momento que é a vinda física de Cristo para a Terra. Tá? É mais correto a gente falar que a volta de Cristo é a vinda física, tá? Que a gente vai falar na próxima aula. Mas as pessoas costumam comentar sobre o arrebatamento, falar sobre ele como se realmente fosse também a volta de Cristo. Tá? A gente não pode deixar de considerar isso. Mas, falando da volta de Cristo, como o Capô falou, bem falado, que a última aula eu não abri muito a Bíblia, eu fui trazendo muito conteúdo sem abrir, né? Então, essa aula vai ser especial, que a gente praticamente vai abrir a Bíblia a aula inteira, tá bom? Eu quero que vocês abram comigo em 1 Tessalonicenses 4, a partir do verso 13. A gente vai falar sobre a volta de Cristo, então. Cauê, peraí. A volta de Cristo, então, é o arrebatamento mais a volta física de Cristo? Vamos considerar assim, para efeito de estudo, vamos considerar que a volta de Cristo ela se divide em duas etapas. A primeira é o arrebatamento da igreja e a segunda é a vinda física, tá? E oficial de Jesus, que realmente ele vai vir e vai ficar nessa terra para instituir o milênio que a gente vai estudar depois. Beleza. E o texto, 1 Tessalonicenses 1 4? Tessalonicenses 4, a partir do verso 13. A gente vai ler bastante Bíblia hoje, hein? Para não ficar dúvida. Posso ler? Vamos lá. Apóstolo Paulo dizendo, não quero... só uma coisa. Ninguém melhor para explicar sobre arrebatamento, volta de Cristo e outras coisas do que o apóstolo Paulo. Por isso que eu escolhi ele aqui para a gente destrinchar, tá bom? Apóstolo Paulo dizendo, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Já dormem são pessoas que já morreram, tá, gente? Não é que está num sono profundo, não. Já dormem que já morreu. Para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, ou seja, morreram, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, ou os que já morreram. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, olha só o arrebatamento aqui, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com esta palavra. Então, o que está acontecendo é o seguinte, Paulo está descrevendo aqui exatamente dois eventos distintos, que não é porque são distintos que tem um intervalo muito grande entre eles, tá? Então, assim, Paulo está dizendo o seguinte, olha, primeiro que as pessoas estavam com uma certa dúvida quanto a esse negócio de ressurreição, esse negócio do arrebatamento, das coisas do fim, as pessoas estavam com algumas dúvidas, e Paulo estava esclarecendo. Então, o que acontece? Primeiro, ele fala sobre uma coisa que acontece que é a ressurreição dos mortos. Então, ele diz assim, nós, os que estivermos vivos, não precederemos os que dormem, ou seja, os que já morreram. Antes, eles vão ressuscitar, ou seja, ressuscitarão primeiro, e então, depois disso, nós, os que estivermos vivos, com eles nas nuvens, seremos arrebatados e encontraremos o Senhor nos ares. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa entender, ressurreição dos mortos, que é o primeiro ponto que Paulo está falando, tá? E como eu disse para vocês, ninguém melhor para falar sobre ressurreição dos mortos, para não ficar nenhuma dúvida aqui, e até Paulo vai falar como vão ser ressurretos esses mortos, de que tipo de corpo que o homem vai ter, a gente
tem em 1 Coríntios, no capítulo 15, Paulo destrinchando sobre esse assunto. Tá? E eu gostaria que vocês abrissem, porque a gente vai ler esse capítulo todo, porque esse capítulo, praticamente, ele, vamos dizer, não vou dizer que cessa todas as dúvidas, mas assim, Paulo destrincha muito todas as informações sobre ressurreição dos mortos. Tá? Então vamos abrir lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, a partir do verso 1. Lembrando que a gente vai falar de dois eventos distintos aqui. Primeiro é a ressurreição dos mortos e depois o arrebatamento. Mas primeiro a ressurreição dos mortos. Vamos lá. 1 Coríntios 15. Irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho, vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Pedro e depois aos 12, depois disso apareceu a mais de 500 irmãos, acho que eu comentei na última aula sobre isso, e depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido, ou seja, já morreram. Depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. Depois destes, apareceu também a mim, como a um que nasceu fora de tempo. Ele fala que nasceu fora de tempo porque ele não viveu junto com os apóstolos, com Cristo, tá? Por isso que ele fala isso. Depois destes, apareceu também a mim, como ao que nasceu fora de tempo, pois sou o menor dos apóstolos, e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou, e sua graça para comigo não foi em vão. Antes, trabalhei mais do que todos eles. Contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Paulo, como sempre, sendo humilde, né? Escritor de 2/3 do Novo Testamento, como sempre, sendo humilde. Portanto, quer tenha sido eu, quer tenha sido eles, é isto que pregamos. E é isto que vocês creram. Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, aqui ele começa a entrar no ponto. Que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos? Olha lá, algumas pessoas estavam falando que não existia, ou estavam ouvindo pessoas dizerem que não existia. Se não há ressurreição dos mortos, então nem mesmo Cristo ressuscitou. Ele fala assim, olha, se não existe ressurreição dos corpos das pessoas que já morreram, então esse negócio que Cristo ressuscitou é tudo mentira. Olha só a ousadia que ele chega a falar. Ele fala assim, se não há ressurreição dos mortos, então nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Porque se ele não ressuscitou, ou seja, ele não cumpriu todo o papel que deveria ser cumprido, porque se ele não conseguiu nem salvar a si mesmo, como é que ele iria salvar outras pessoas? Mais ou menos isso que ele quer dizer. Mais que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas se de fato os mortos não ressuscitam, ele também não ressuscitou a Cristo. Pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, inútil a fé que vocês têm e ainda estão em seus pecados. Lógico, porque Cristo não conseguiu salvar nem ele, como é que é salvar vocês? Justo, né? Neste caso, também os que dormiram em Cristo estão totalmente perdidos. Ou seja, aqueles que morreram, então, coitados, absolutamente perdidos, não tem o que fazer. Os corpos deles estão para sempre perdidos. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, dentre todos os homens, somos os mais dignos de compaixão. Eu gosto, na verdade, de outra versão, que Paulo fala assim, ó, a gente somos os mais miseráveis dessa terra. Ou seja, ele fala assim, ó, se somente para esta vida temos esperança em Cristo, dentre todos os homens, então se somente para essa vida, olha só, somos os mais miseráveis dessa terra. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias daqueles que dormiram. O que ele quer dizer com primícia? Primeiro, está dizendo assim, Jesus foi o primeiro corpo que ressuscitou. Tá? E para vocês terem uma ideia, vou abrir um parênteses aqui. Tá? Isso é uma outra loucura aí da Bíblia e dos números de Deus. Eu gosto de falar que Deus é meio o maior numerólogo que já existiu. Tá? Não assusta com essa palavra não, porque Deus gosta muito de número e ele estabelece os números para iniciar ou para findar a humanidade. Tá? Se você for estudar a Bíblia e os números, você vai perceber isso.
E é interessante que existem algumas festas bíblicas, né? São 7 principais, não bíblicas, mas judaicas, né? Festa de Israel. A primeira festa é a festa da Páscoa. A segunda festa da Páscoa, depois a segunda é Pães Ázimos, depois a terceira é Primícias, a quarta é Pentecostes. Então, olha só que legal, Jesus morreu na Páscoa, o corpo dele foi enterrado na festa de Pães Ázimos, e ele ressuscitou na festa de Primícias. E depois o Espírito Santo desceu exatamente no dia de Pentecostes. Você percebe que exatamente nos dias das festas de Israel. E tudo isso tem número, tem sequência, é muito legal. Talvez depois eu consiga falar aí no meu canal, no YouTube, sobre um vídeo só de festas e de números. Eu acho que vai ser interessante. Aí Mas assim, vocês terem... depois você compra a aula extra do Cauê no vídeo dele. Não, vou me dar aula extra, não. Mas assim, só para um parênteses, porque Paulo está falando assim que eles, sendo as primícias daqueles que dormiram, daqueles que morreram, ou seja, Jesus foi o primeiro. Tá? Tanto é que ele ressuscitou na festa das primícias, ou seja, Deus mostrando, ó, ele é o primeiro, mas depois dele, muitos corpos ainda serão ressuscitados. Tá? Continuando, Paulo dizendo, visto que a morte veio por meio de um só homem, ou seja, por meio de Adão, por causa do pecado de Adão, tá? E a morte aqui, lembra que a morte não é uma só, são 3, espiritual, física e eterna, veio por meio de Adão. Também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Olha que legal. Assim como a morte entrou por meio de Adão, e não só uma morte, mas 3 mortes. Espiritual, física e eterna. Também por Cristo, ou seja, por meio de um só homem, eu ressuscito. Não só espiritual e eternamente, mas também fisicamente. Deu para entender? Pois da mesma forma, vamos continuar. Pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Olha, Adão chegou uma hora que ele morreu fisicamente, a gente também. Morremos fisicamente agora com o nosso corpo corruptível, mas vai chegar uma hora em que a gente vai ressuscitar fisicamente também. Mas cada um, por sua vez. Cristo, o primeiro. Depois, quando ele vier, os que lhe pertencem. Então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo o domínio, autoridade e poder. Pois é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído, ele é a morte. E só abrindo um parênteses aqui, não é que a morte vai ser destruída no arrebatamento, tá? Pra gente, sim. Tanto é que ele vai falar daqui a pouco aqui sobre a questão da morte. Pra gente, sim, não tem mais morte. Aquele que ressuscitou dos mortos ou aquele que é arrebatado, não existe mais morte pra gente. Mas, depois do arrebatamento, a gente vai ver que existe uma tribulação, vai existir um milênio. Até nessas fases, a morte ainda não foi aniquilada. Mas a gente vai entrar em detalhes mais pra frente, tá bom? Então, vamos continuar. O último inimigo a ser destruído é a morte. Porque ele tudo sujeitou debaixo de seus pés. Ora, quando se diz que tudo lhe foi sujeito, fica claro que isso não inclui o próprio Deus, que tudo submeteu a Cristo. Quando, porém, tudo lhe estiver sujeito, então o próprio Filho se sujeitará a ele, que todas as coisas lhe sujeitou, a fim de que Deus seja tudo em todos. Vamos simplificar o que Paulo está falando aqui, porque Pedro fala mesmo que Paulo às vezes complica um pouco. Então, o que acontece? Aqui ele está falando o seguinte, olha só. Jesus se sujeita, ou melhor, a gente se sujeita a Jesus e Jesus se sujeita a Deus. Existe uma ordem, tá? Então, aqui, ele está falando de uma sujeição final que acontece quando todas as coisas são restauradas. Depois do arrebatamento, depois da tribulação, lá no milênio, quando as coisas começam a realmente, de fato, serem restauradas, inclusive fisicamente e na terra. Tá? Então, entendam que não é só uma redenção espiritual que a gente está falando. Estamos falando de uma redenção também terrena que vai acontecer. Então, quando ele fala que tudo vai estar debaixo da autoridade de Cristo e de Deus, e nossa, quer dizer que a terra foi completamente restaurada, tá? Mas a gente vai chegar lá ainda. Vamos lá. Então, Paulo falando assim, ó. Aí ele fala, se não há ressurreição, que farão aqueles que se batizam pelos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por eles? Aqui a gente entra numa frase que não vou entrar nisso de jeito nenhum, porque é uma
não chega a ser doutrina não, tá? Mas são especulações que as pessoas dizem do que é esse batismo pelos mortos, tá? Então não vale nem a pena a gente entrar, não é o nosso assunto, mas possivelmente ou algumas pessoas antigamente tinham essa prática de se batizarem pelos mortos, tá? As pessoas que já morreram me batizam em favor das pessoas que morreram, ou então existe uma outra teoria que diz que os mortos eram aqueles que já morreram, mas que pessoas foram salvas por esses mortos. Então, assim, a pessoa que já morreu pregou a palavra para alguém, mas esse alguém foi salvo por esse cara que já morreu. Mais ou menos assim. É meio doideira, não vou entrar em detalhe, não está no nosso estudo, tá bom? Então, vou pular essa parte. Ele continua assim, ó. Também nós, porque estamos nos expondo a perigos o tempo todo? Ele está questionando, né, se não haverá ressurreição dos mortos. Todos os dias eu enfrento a morte, Paulo está falando. Irmãos, isso eu digo pelo orgulho que tenho de vocês em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se foi por meras razões humanas que eu lutei com feras em Éfeso, que eu ganhei com isso? Se os mortos não ressuscitam, então vou fazer o seguinte, ó, comamos e bebamos, porque afinal de contas amanhã a gente vai morrer e nunca vai ressuscitar, esse corpo vai ficar enterrado na terra para sempre. É isso que ele está dizendo. Não deixem se enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Algumas pessoas estavam colocando minhoca na cabeça dos crentes, entendeu? Dizendo que não tinha ressurreição, que não existia, que era conversa fiada. Então ele está dizendo assim, ó, as más companhias corrompem os bons costumes. Como justos, recuperem o bom senso e parem de pecar, pois alguns há que não têm conhecimento de Deus. Digo isso para vergonha de vocês. Mas alguém pode perguntar, como ressuscitam os mortos? Então, olha só, ele falou aqui que os mortos ressuscitam sim, tá? Que isso obrigatoriamente vai acontecer. Agora ele começa a falar, mas como vão ressuscitar? Como é que vai ser isso? Vamos lá. Mas alguém pode perguntar, como ressuscitam os mortos? Com que espécie de corpo virão? Insensato. O que semeia, não, o que você semeia não nasce, a não ser que primeiro morra. Então, olha só, o que você semeia não consegue nascer, a não ser que primeiro morra. Quando você semeia, não semeia o corpo que virá a ser, mas apenas uma simples semente, como de trigo, ou de alguma outra coisa. Mas Deus lhe dá o corpo como determinou, e a cada espécie de semente dá seu corpo apropriado. Né? Para a semente na terra, quando a gente semeia, ela precisa primeiro morrer, para depois gerar a árvore e depois gerar os frutos. Tá? Mas ele está comparando o nosso corpo como uma sementinha diante do corpo que vai ser gerado depois, quando ele sai da terra por meio da glorificação através do Espírito Santo. Entendeu? Então, assim, o meu corpo natural corruptível, ele é só uma sementinha, comparado ao meu corpo maravilhoso, glorificado que eu vou ter durante a eternidade. Mais ou menos isso que ele está falando. Vamos continuar. Olha só, olha o que ele diz. Nem toda a carne é a mesma. Os homens têm uma espécie de carne, os animais têm outra, as aves têm outra e os peixes outra. Há corpos celestes e há também corpos terrestres, mas o esplendor dos corpos celestes é um, e dos corpos terrestres é outro. Um é o esplendor do sol, outro da lua e outro das estrelas. E as estrelas diferem em esplendor uma das outras. Aqui ele está dando uma aula de astronomia. Né? 2000 anos atrás, Paulo falando o que as pessoas descobriram hoje, né? Tudo bem, como é que o cara olha 2000 anos atrás sem ter nada, nenhum artifício de ciência, olha para a estrela e fala, uma é diferente da outra, uma brilha diferente da outra, enfim. Assim será com a ressurreição dos mortos, olha só, são brilhos diferentes. O corpo que é semeado é perecível e ressuscita imperecível. É semeado em desonra e ressuscita em glória. É semeado em fraqueza e ressuscita em poder. É semeado um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Se há corpo natural, desculpa, há também o corpo espiritual. Tá? Então, entendam bem, todo ser humano, se um ser humano é dotado de um corpo natural, consequentemente vai existir um corpo espiritual para esse cara. E a gente vai descobrir que existem depois duas classes, tá, de pessoas e corpos diferentes. Tá? Uma classe que vai para a condenação e outra que vai para a salvação eterna, mas isso é mais para frente, tá bom? Mas independente disso, se é ser humano, tem um corpo natural, vai obrigatoriamente ter um corpo espiritual. Assim está escrito, o primeiro homem, Adão,
tornou-se um ser vivente. O último Adão, espírito vivificante. Quem que é o último Adão? Cristo Jesus. Então, o primeiro homem, Adão, tornou um ser vivente, ou seja, carne, osso e sangue. Tá? Lembra que o que dá vida ao corpo é o sangue, um ser vivente. Agora, o último Adão, que é Cristo, é um espírito vivificante. Carne, osso e glória. Tá? Glória espiritual é o que dá vida para o meu corpo. Não foi o espiritual que veio antes, mas o natural. Depois dele, o espiritual. O primeiro homem era do pó da terra, o segundo homem do céu. Olha só. Adão do pó da terra, mas o segundo homem do céu. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno. Os que são do céu, ao homem celestial. Assim como tivemos a imagem do homem... Olha que poderoso isso agora. Você quer saber como você vai ser? Assim como tivemos a imagem do homem terreno, ou seja, como temos hoje a imagem do homem terreno, no nosso corpo ainda corruptível, também teremos a imagem do homem celestial, que é Cristo Jesus. Então, hoje, a gente tem a imagem, nosso corpo físico corruptível de Adão, que ainda vai morrer, está suscetível à morte. Mas, ele explica aqui que a gente vai ter o corpo exatamente de um homem espiritual celestial, que é o corpo de Cristo Jesus quando ressuscitou. Então, como vai ser o meu corpo nessa ressurreição? Tá? Quando, ou se eu morrer ou se eu for arrebatado. Vou explicar a diferença dos dois daqui a pouco. O meu corpo vai ser exatamente como o corpo de Cristo. Como era o corpo de Cristo? Eu cheguei a falar para vocês. Era um corpo de carne e de osso, mas sem sangue, porque o sangue havia sido derramado. Ele mesmo disse, quando ressuscitou e apareceu para as pessoas, falou assim, ó, toca em mim. Vocês estão achando que eu sou um fantasma? Não, eu não sou um fantasma. Porque se você tocar em mim, você vai perceber que eu sou de carne e de osso. Mas ele não falou eu sou carne, osso e sangue. Por quê? Porque o sangue dele já havia sido derramado. Ok? Toque em mim, vocês vão ver que eu tenho um corpo, carne, osso, estrutura humana, mas sou um ser agora totalmente celestial. Por quê? Porque agora a glória de Deus, o Espírito, é que me dá vida. Por isso que eu sou um ser, um espírito vivificante. Tá bom? Maravilha. Eu estou acreditando que vocês estão entendendo tudo, tá? Depois a gente vai ter perguntas e respostas. Gente, com isso, Paulo, ele destrincha totalmente a parte de ressurreição dos mortos. Tá bom? Agora, ele entra numa outra parte, no verso 50 desse mesmo capítulo, falando sobre o arrebatamento. Lembra que ele falou, primeiro os mortos ressuscitam, tá? Que é isso que acontece que eu falei para vocês. Os corpos das pessoas que estão aqui enterrados na terra, de alguma forma, não me pergunte como, porque ninguém sabe isso, tá? Mas Deus sabe. O corpo dessas pessoas, ou melhor, o espírito e a alma dessas pessoas, de alguma forma, se apossam desse corpo novamente e eles criam essa estrutura novamente e vão para o céu. Tá ok? Com o corpo glorificado. Essas pessoas vão para o céu depois dessa ressurreição, que é chamada de primeira ressurreição, ou a primeira etapa da primeira ressurreição. Essas pessoas são um espírito, têm uma alma, mas agora voltam a ter um corpo glorificado e vão para o céu com corpos, tá? Corpos de carne e osso, assim como Jesus está no céu hoje com um corpo de carne e osso. Tá bom? Agora, arrebatamento. Então, Paulo fala assim no verso 50. Irmãos, eu lhes declaro que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Olha só a prova de que Jesus não tinha sangue depois que ele ressuscitou, tá? Eu vos declaro que carne e sangue não pode herdar o reino de Deus, porque carne o sangue é corrompido, tá? Por isso que não existe sangue no corpo glorificado. Nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eis que eu lhes digo um mistério, tá? E ele conta esse mistério, não fica só, é mistério e não fala, não, ele conta. Eis que lhes digo um mistério. Nem todos dormiremos, ou seja, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao soar da última trombeta. Depois, nas perguntas e respostas, se quiser discutir comigo o que é essa última trombeta, o que eu acho, eu posso falar. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Olha só, primeiro os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Esse é o evento primeiro. Logo em seguida, nós seremos transformados, sem morrer, sem passar pela morte. Ele continua. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e que aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir da incorruptibilidade,
E o que é mortal? Da imortalidade. Então se cumprirá a palavra que está escrita. A morte foi destruída pela vitória. Mas lembra que eu falei, a morte em si não é aniquilada para a gente, tá? Que foi ressuscitado ou que foi arrebatado. Tá? Para a gente não existe mais morte, mas ainda vai continuar na tribulação e no milênio. Aí ele fala assim, onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, né? O aguilhão é aquela vara pontuda, né, que servia para matar. Ou seja, o aguilhão da morte é o pecado. Ou seja, o pecado é que realmente é aquela vara pontuda que veio e trouxe a morte, que matou realmente o homem. E a força do pecado, ela é a lei. Ou seja, o que é a força do pecado e a lei? A lei foi instituída, as pessoas sabiam que aquilo era pecado, elas tinham que lutar contra a vontade de pecar e não conseguiam. Então a força do pecado é a lei. Tá? Mas para vencer o pecado eu precisei da graça. Eu não podia ficar só na lei. É isso que ele está dizendo. Mas graças a Deus, que nos dá vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Amém, gente? Então vamos lá. Vamos reconstituir aqui só o nosso pensamento para a gente não se perder. A gente teve a era da igreja. Quando a igreja cumpriu o papel dela, o que acontece? Acontece o que a Bíblia chama do evento de o arrebatamento e a ressurreição dos mortos. Lembrando que, ao soar dessa última trombeta, primeiro os mortos ressuscitam e em seguida nós somos arrebatados, nós que vamos estar ainda vivos. Tá? São eventos distintos, mas que acontecem, na minha opinião, em milésimos de segundo ao mesmo tempo. Tá? Eles são distintos por uma questão de classificação, mas acontecem praticamente ao mesmo tempo. Tá bom? Lógico que primeiro ressuscitam os mortos, mas em milésimo de segundo já acontece o arrebatamento. Então, o arrebatamento vai ser mais ou menos assim. Eu vou estar, de repente, num lugar qualquer aqui da Terra, e antes mesmo de eu piscar ou fechar os meus olhos, tá? Eu vou ser arrebatado e vou estar vendo Jesus Cristo na minha frente. Então vai ser tão rápido como um piscar de olhos. Tá bom? Deu para entender até aí? Cauê, o que acontece depois do arrebatamento? Ó, eu vou dar a minha opinião para vocês, tá? A Bíblia fala, e a gente vai estudar um pouquinho agora sobre o tribunal de Cristo. A minha opinião é que quando a gente, igreja, é arrebatada, a gente já vai estar diante de Jesus, diante do tribunal de Cristo, tá? Essa é a minha opinião. Agora, na Terra vai acontecer um outro evento, que a Terra vai passar por um momento chamado de atribulação. Tá? Que são 7 anos, que é a última semana de Daniel. Eu não vou conseguir explicar 70 semanas de Daniel aqui, talvez num vídeo futuro meu do YouTube eu fale 70 semanas de Daniel, mas a Terra vai passar pela última semana de Daniel, que são 7 anos de tribulação, logo depois do arrebatamento, mas não é o arrebatamento que dá o start para a grande tribulação, tá, gente? O que dá o start para a grande tribulação é um tratado de paz que Daniel fala entre o anticristo e muitas nações. Tá bom? E entre Israel e talvez muitas outras nações. Então a ordem é o seguinte: igreja, o fim da igreja vem com o arrebatamento e a ressurreição dos mortos. Nesse momento, a igreja que foi arrebatada e os mortos que foram ressuscitados vão para o tribunal de Cristo, lá no céu. E aqui na terra, talvez tenha um intervalo de tempo, não sei se de dias, de meses ou qual período vai ser, entre o arrebatamento e o tratado de paz, não sei qual vai ser esse período, mas vai existir. Tá? Por quê? Porque a última semana de anos, de 7 anos da tribulação, só se inicia com o tratado de paz. Eu até vou ler para vocês em Daniel 9:27, diz assim: o anticristo com muitos fará uma aliança. Ele fala, com muitos ele fará uma aliança que durará 1 semana. No meio da semana ele dará fim ao sacrifício e à oferta. E numa ala do templo será colocado o sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que está decretado. Mas isso a gente vai falar quando a gente for falar na próxima aula da tribulação, tá bom? É só para a gente não perder aqui o cronograma de Deus, tá ok? Mas eu quero hoje terminar essa aula falando sobre o tribunal de Cristo. Então a gente foi arrebatado, a gente que estava vivo foi arrebatado, ou então se a gente morreu, a gente teve o nosso corpo ressuscitado, ressurreto, com o corpo glorificado, e foi todo mundo para o tribunal de Cristo com o corpo glorificado diante dele, ok? Vamos imaginar essa cena, está todo mundo diante do Senhor, ele está num trono, e a gente está ali na frente dele para ser julgado nesse tribunal. Agora, mais uma vez, Paulo explica para a gente, muito melhor do que eu, o que é esse tribunal. Eu vou ler para vocês, para a gente não perder tempo. Tá?
Em 2 Coríntios, no capítulo 5, verso 10, Paulo diz assim: pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Primeira coisa é que ele fala que todos, quem são todos? Ele está falando para a igreja, não é toda a população mundial, não são todas as pessoas, é todo o corpo de Cristo vai estar diante dele no tribunal de Cristo. Tá? Já já eu falo mais. Em 1 Coríntios 4, Paulo diz assim: portanto, não julguem nada antes da hora devida. Esperem até que o Senhor venha. Ele trará a luz do que está oculto nas trevas e manifestará as intenções dos corações. Nessa ocasião, cada um receberá de Deus a sua aprovação. Vai segurando aí que eu já vou comentar. Em 2 Timóteo 4:8, ele diz assim, no final da sua vida, quando ele está pronto, já perto da morte, ele diz: agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me concederá naquele dia. E não somente a mim, mas certamente a todos os que amarem a sua vinda. Eu vou fazer 3 perguntas aqui, vou responder de uma maneira meio rápida e depois eu comento tudo de uma vez só, pode ser? Primeira coisa, quem vai participar do tribunal de Cristo? Gente, é uma resposta muito clara, tá? Todos os crentes, e só os crentes vão participar, todos aqueles que creram em Cristo, tá? Então, somente a igreja vai estar diante do tribunal de Cristo. Tá? E depois, no final, se vocês não perguntarem, eu vou comentar uma coisinha, tá? Se não houver essa pergunta, eu vou comentar sobre os santos do Antigo Testamento, mas, a princípio, toda a igreja, e só a igreja vai estar diante do tribunal de Cristo. O que vai ser julgado nesse tribunal? Vai ser julgado o que foi feito pelo corpo, ou seja, bem ou mal, qualquer atitude, ação, e principalmente reação minha nessa terra, vai ser julgado por Cristo naquele dia. A Bíblia fala que até as intenções dos corações vão ser provadas. Coisas que os homens não conseguem ver hoje, né, que naquele dia tudo isso vai ser provado, vai ser colocado em pauta, vai ser colocado em julgamento. Então, pode ser que a gente se surpreenda com muita coisa no céu. Pode ser que a gente veja, sei lá, muito evangelista que tenha ganhado milhões de pessoas no céu, não tenha tanto galardão, quanto talvez uma mulher simples que tenha pregado para 2 pessoas ou cuidado dos filhos dela só e criado os filhos, entendeu? Por quê? Porque vai muito da intenção do coração e só Deus sabe a intenção do coração de cada um. Pode ser que a gente veja muito pastor famoso por aí, e desculpa a palavra que eu vou usar aqui, lógico que não vai existir isso, mas varrendo o chão do céu, e vai ter muito crente normal que vai estar reinando em vários territórios, você entendeu? O que eu quero dizer com isso? Que Deus vê o coração e as intenções com que a gente realiza as nossas obras. E é isso que vai ser julgado no dia do tribunal de Cristo, tá bom? Outra coisa, o tribunal de Cristo julga as pessoas para irem para o inferno? Absolutamente não, tá? Lembra que eu falei para vocês que quando a ressurreição dos mortos acontece e o arrebatamento acontece, a morte para nós ela é aniquilada, ok? E a morte em todos os sentidos, física, espiritual e eterna. Então, é impossível que alguém no tribunal de Cristo seja julgado para ir para o inferno. Por quê? Porque o tribunal de Cristo é um julgamento de obras. E a salvação não é pelas obras, ela é pela graça em Cristo Jesus, pelo fato de eu crer, pela minha fé, entendeu? Então, o tribunal de Cristo, ele não está julgando se a pessoa teve fé em Cristo ou não. Ali todo mundo teve fé. Ali todo mundo creu, senão não estaria ali. Ok? Tanto é que se você for ler a Bíblia no hebraico, a palavra tribunal de Cristo é chamada de bema. O que era o bema? Bema é como se fosse um pódio. Antigamente, lá na Grécia Antiga, que os esportistas subiam para receber uma premiação. Então, na verdade, assim, era como... O que é o tribunal de Cristo? É um bema, onde todo mundo chegou no fim da corrida. Todo mundo chegou. Mas existe o primeiro colocado, o segundo colocado, o terceiro colocado, o quarto colocado. Então, assim, existem premiações que vão ser diferentes. E o que manda, ou seja, o que vai fazer eu ter mais premiações ou menos premiações, que a gente chama de galardão, vai ser as minhas atitudes e as intenções do meu coração que eu tive nessa terra enquanto cristão. Por isso que a gente não pode viver uma vida assim,
aceitei a Cristo, beleza, tô salvo, vou deixar a vida me levar do jeito que quiser. Não. Por quê? Porque você não vai experimentar a plenitude de um galardão poderoso no céu. Você entendeu? E eu tenho certeza que o galardão vai ser algo, apesar da Bíblia não falar assim especificamente o que realmente é o galardão, ele vai ser algo extremamente poderoso, né? A Bíblia trata o galardão como coroa, por exemplo, né? E mostra, inclusive, lá em Apocalipse, os 24 anciãos com coroas, e a gente imagina que seja a igreja, mas isso é outro papo, enfim. A igreja recebe coroas, ou seja, se ela recebe coroas, aí eu vou dar o meu pitaco, tá? Não é a Bíblia que está falando, é o Cauê. Se a igreja recebe coroa, quer dizer que ela é rei. E a palavra diz que Cristo é rei dos reis, então nós seremos reis. Então, como pode um rei ser rei sem ter um reino para reinar? Então, na minha opinião, o galardão, ele tem muito a ver com reinados, tá? Com territórios. Eu acho que, principalmente no milênio, tá? A gente, em Cristo, vai ser galardoado com territórios, com pessoas para a gente governar, para a gente estar acima, entendeu? Essa é a minha opinião, tá? Existem pessoas que falam em diversos tipos de coroas diferentes, coroa da justiça, coroa do não sei o quê, mas assim, é muito difícil, muito especulativo isso, tá? O importante é a gente entender que o galardão vai acontecer no Tribunal de Cristo, a gente vai receber esse galardão e vai ser algo extremamente maravilhoso. É isso que a gente precisa ter em mente para estar diante do Tribunal de Cristo. E quando a gente tem isso muito bem enraizado dentro do nosso coração, a gente vive o nosso cristianismo completamente diferente. Tá bom? Pessoal, é o seguinte, ó, eu prometi que ia ser mais rápido, 45 minutos, então o que acontece? Essa aula está praticamente liquidada até o Tribunal de Cristo. Na próxima aula eu vou terminar vou falar de tribulação, vou falar de milênio, novos céus, nova terra, e vai ser o grande finale, tá? Mas agora eu quero abrir para perguntas e respostas. Se vocês ficaram com dúvidas em alguma coisa, por favor, é só começar a falar, tá bom? Um de cada vez, tá? Pode levantar a mão. Tá ouvindo, né? Tô ouvindo, Daniel, pode falar. Essa é uma visão pré-tribulacionista. Perfeito. Como eu disse na primeira aula, a minha visão ela é pré-tribulacionista. Na próxima aula, pode ser que eu dê uma pincelada, não sei, não entendo muito bem das outras visões, tá? Mas eu explico alguma coisa que outras pessoas pensam, mais ou menos bem por cima, tá? Porque eu, como eu disse, não entendo. Mas essa é uma visão totalmente pré-tribulacionista. Entendi. Tranquilo. Não estou dizendo que as outras pessoas que pensam diferente estão erradas, tá? Mas assim, como eu disse, lendo a Bíblia, vendo a conjuntura do negócio todo, interpretando a Bíblia e a informação que ela me dá, eu sou muito mais tendencioso a ser pré-tribulacionista, tá? Sim. Cauê, Pois não. tudo muito louco, né? Tudo que Muito você doido. fala para nós, né? Tudo muito doido, é muito interessante. E eu tava, né, tentando prestar muita atenção para não perder você, porque são vários detalhes, enfim, é uma loucura, né? Uhum. Mas eu queria falar 2 pontos. O primeiro, na sua opinião, em relação aos estudos que você tem, essa questão desse tratado de paz aconteceria antes, então, da tribulação? Depois Perfeito. que houve o arrebatamento e a ressurreição dos mortos, aconteceria, então, o tratado de paz e, então, começaria os 7 anos de tribulação? É isso? Isso, exatamente isso. O que acontece, tá? Vou dar a minha opinião agora, tá? Não, primeiro eu vou falar o que é certo. A cronologia bíblica é essa. É exatamente o que você falou. Ressurreição dos mortos, arrebatamento, e depois disso o tratado de paz, e aí sim entra na tribulação. Tá? Na minha opinião, né, imaginem vocês que esse arrebatamento da igreja, ele vai ser um arrebatamento de milhões de pessoas. Então, você imagina uma terra hoje, imagina hoje você está aqui, imagina que você é não crente, e de repente milhões de pessoas desaparecem. Crianças do mundo todo desaparecem. Então, assim, você imagina essa situação, o caos que a terra não vai virar. Então, esse tempo, né, entre o arrebatamento e o tratado de paz, é o tempo em que o anticristo, que com certeza já vai estar em pauta, tá? Já vai ter uma notoriedade aí mundial,
vai ser o momento em que ele vai entrar em cena e vai falar assim, cara, eu tenho uma explicação para tudo isso, fiquem tranquilos. Inclusive, essa explicação já vem sendo maturada, né, para os humanos já há algum tempo, entendeu? Então, esse cara vai se levantar e vai falar, fiquem tranquilos. Esses caras não tinham que ir mesmo, entendeu? Eles não podiam estar aqui com a gente. Eles não mereciam estar aqui nessa terra. Porque a gente vai viver agora um período de extrema paz sem esse povo daqui. Então, assim, eu creio que é um cara que vai trazer uma falsa paz para o Oriente Médio, tá? Mais precisamente para Israel e outras nações que Israel luta e vive em guerra e são inimigos de Israel. Esse cara vai trazer uma certa paz, uma paz enganosa. Mas vai ser esse tratado que vai determinar realmente o período da tribulação, o início, o pontapé inicial da tribulação, tá? Que é dividido, a gente vai comentar em 2 períodos diferentes. Certo. Loucura, tá. Obrigada pela explicação. Sobre a questão, né, do tribunal, você disse que quem vai estar no tribunal é o corpo de Cristo, ou seja, os crentes, os que creram em Cristo. E enquanto isso, você acha que em paralelo as pessoas já vão estar aqui na grande... As pessoas não crentes estarão aqui na grande tribulação? Então o julgamento acontecerá em paralelo à tribulação. Perfeito, exatamente isso que vai acontecer. Eu não posso dizer para você que esse julgamento, assim como a tribulação, vai durar 7 anos na cronologia humana, vamos dizer assim, né? no cronos do homem, tá? Porque Deus trabalha com o tempo kairos e a gente trabalha com o tempo cronos. Então, assim, no cronos, a tribulação vai durar 7 anos. Mas eu não sei se no cronos, o tribunal de Cristo no céu vai durar 7 anos. Pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser que a gente saia daqui da terra, comece o tribunal de Cristo. Terminou o tribunal de Cristo, Jesus já desce com a gente, que a gente vai explicar na próxima aula. Entendeu? Pode ser que sim ou pode ser que não. Tá? Mas é em paralelo. Acontece sim, com certeza acontece. Porque quando acaba a tribulação, a gente já está com as coroas, né? Quando acaba a tribulação, para começar o milênio, a gente já terminou de receber o galardão, né? Já terminou de receber, perfeito. É tudo no céu. Vou começar pelo final. A questão do tribunal de Cristo, Cauê falou, mas fica claro que é só para crentes, porque está lá em 1 Coríntios 3, versos 10 a 15, que Paulo vai falar que é uma construção sobre o fundamento que é Cristo. Então, quem não tem o fundamento não tem como construir em Cristo. E no verso 15, ele fala assim, se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Ou seja, é o tal do tribunal do galardão, tanto que se você ficar sem galardão nenhum, você ainda vai ser salvo, mesmo sem galardão. Mas para ficar claro que são tribunais diferentes, além da palavra, né? Uma é a palavra pódio e a outra é tribunal mesmo. Então são 2 coisas bem distintas e essa é para crente. Agora eu tenho um caminhão de pergunta aqui, mano. Rapaz, ainda bem que eu terminei. Primeira, essa ressurreição dos mortos só ressuscitam os santos, certo? Ou todos os mortos? Não. Então, a primeira ressurreição, tá? E, na verdade, assim, ó, entendam primeira como primeira etapa da primeira ressurreição, que a Bíblia chama de primeira ressurreição. Mas eu gosto de chamar, particularmente, a tradução foi para a primeira ressurreição. Eu gosto de chamar, particularmente, de a ressurreição dos santos. Por quê? Porque nesse momento só ressuscitam pessoas que creram em Cristo. Tá? Ou seja, pessoas desde do Pentecostes, quando se iniciou a igreja, até o fim da era da igreja. Tá? Aí vem, se essa pergunta vai vir ou não, até falei que talvez viria, mas se não vier, eu vou fazer agora e eu mesmo vou responder. E talvez a resposta não seja tão perfeita quanto vocês imaginassem que fosse. E os santos do Antigo Testamento? Quando eles são ressurretos? Porque Paulo está falando que os mortos em Cristo são ressurretos. Não é verdade? Esse é um grande dilema, que eu, particularmente, não tenho essa resposta. O que eu posso dar é um achismo. Quando os santos vão ressuscitar, são somente em 2 períodos são possíveis. Um é junto com o corpo de Cristo, nessa ressurreição dos mortos que a gente comentou hoje, ou em Apocalipse fala de uma outra ressurreição, quando Jesus vem do céu para cá e antes de instituir o reino milenar, acontece essa outra ressurreição, porque também, eu vou explicar depois na última aula, não quero ficar entrando muito na última aula, mas vai ter a ressurreição daqueles que vão morrendo durante a tribulação.
entendeu? Então vai ter essa ressurreição. Agora, os santos do Antigo Testamento ressuscitam junto com a gente, igreja, ou junto com esse pessoal que vai estar na tribulação? Cara, a Bíblia não dá detalhe específico sobre isso, tá? Cauê, o que você acredita? Oi, desculpa. Esses santos que você está falando é os que estão no seio de Abraão. Só que não estão mais, né? Estão no céu agora, porque Jesus resgatou eles, lembra? Então, Jesus resgatou, eles estão só espírito no céu. Assim como qualquer pessoa que morre hoje em Cristo está em espírito no céu. Entendeu? Então, quando acontece esse arrebatamento, que a gente chama de arrebatamento da igreja, ocorre primeiro a ressurreição dos mortos daqueles que morreram em Cristo, Paulo fala. Agora, eu posso julgar, dizer que em Cristo, só porque as pessoas antes não tinham Jesus, não tinham Cristo, mas criam só num Messias, mas não sabiam que era o Cristo, que era Jesus. Né? Então, assim, eu particularmente acredito que os santos do Velho Testamento venham a ressuscitar junto com a gente, junto com as pessoas que morreram em Cristo. Tá? Essa é uma particularidade minha, eu acredito nisso. Mas se você quiser acreditar que eles vão ressuscitar só na ressurreição dos mortos da tribulação, fica à vontade, não tem problema nenhum, isso não muda nada pra gente. Tá? Eu acho que perdi sua pergunta, Gu. Você era mais ou menos isso? Não lembro. Não, já respondeu já. Quem que estava ressuscitando nessa primeira ressurreição? Isso, porque lembrando que vai ter uma outra tipo de ressurreição, tá? Dos ímpios, a ressurreição dos ímpios, dos injustos, entendeu? Que vão ter corpos glorificados, não, vão ter corpos também espirituais, mas são outros tipos de, é um outro tipo de corpo, tá bom? Não é o mesmo da gente, não, tá? Mas isso aí eu vou comentar só depois, que isso aí é só lá na última aula e não quero ficar entrando muito em detalhe. O começo da argumentação de Paulo, no capítulo 15 de Coríntios, que ele fala que a gente precisa crer na ressurreição, e Hebreus 6 vai falar que a ressurreição é uma doutrina básica, porque Paulo falou lá no capítulo 10 de Romanos que para eu ser salvo eu preciso crer que Jesus é o Filho de Deus e ressurreto dentre os mortos. Se eu não crer que ele ressuscitou, eu não serve para nada a minha fé. Por isso que Paulo vai falar tantas vezes, se eu não crer na ressurreição de Cristo, então é vã a nossa fé. Porque ele tinha explicado lá que eu preciso crer na ressurreição para ser salvo. E Cauê, existe alguma evidência bíblica desses caras que sumiram? Enoque, Elias, que eles já foram arrebatados ou não? Ou você acredita que eles estão todos em espírito? Enoque tem a evidência total. Deus falou que que Enoque andava tanto com Deus que Deus tomou ele para si. Enoque é uma evidência de um arrebatamento. Então, mas claro. não com corpo glorificado, só espírito. Aí é que tá. Aí é que tá. Não é ressurreição, é arrebatamento, diferente. Então, aí é que tá. Por quê? Porque, na minha opinião, Enoque foi com corpo e tudo. Como eu disse para vocês na última aula, a Bíblia ela tem umas regras, mas muitas vezes foge algumas coisas dessas regras cronológicas, entendeu? Mas Cauê, a ressurreição não acontece só no espírito do arrebatamento? Cara, 98% das pessoas vai acontecer assim, mas vai existir 2% que vai ser diferente. Enoque é um exemplo, Elias é um exemplo, entendeu? Então, não é porque a regra é essa que 100% tem que acontecer desse jeito. Não é assim que funciona. Tá? A Bíblia tem umas, vamos dizer assim, entre aspas, tá, gente? Pelo amor de Deus, umas contra-regras, entendeu? Até quando Cristo foi ressurreto, teve o thriller lá, né, mano? Muito bem lembrado. Quando Jesus morreu, quando ele morreu, olha só que louco. A Bíblia diz que houve um terremoto e alguns corpos ressuscitaram. Alguns ressuscitaram, apareceram para algumas pessoas. Você entendeu? Então, assim, lembra que é o ponto fora da curva, tá? 98% vai acontecer de um jeito, 2% vai ser de um jeito diferente que Deus quer fazer diferente, tá bom? Só Mateus que fala isso, né? Os outros evangelhos não falam, eu acho. E outra coisa, Paulo fala no capítulo 15 de Coríntios, ele faz essa relação, se eu entendi direito, do corpo glorificado com os astros, né? Que tem um que brilha mais e tal. Você acredita que esse brilho maior é por conta do galardão? Eu acredito que sim. Mas a gente vai... Desculpa, Gu, pode terminar. Porque a gente vai primeiro ressuscitar para depois receber o galardão. Então, como pode os corpos já inicialmente terem distinção? Mas eu acredito que, assim, na verdade o que ele está falando é um comparativo entre o brilho de um corpo natural e de um corpo espiritual. A pauta mesmo dele é essa. Tá? Mas eu acredito, sim, que de alguma forma
o corpo de uma pessoa que vai receber mais galardão talvez seja um pouco diferente. Mas é especulação minha, tá, gente? Isso aí não fala na Bíblia, tá bom? O que é certo, a gente tem que ter em mente é que o nosso corpo vai ser, sim, igual ao de Jesus. Isso é. A gente vai conseguir atravessar a parede, você vai conseguir andar distâncias, voar distâncias aí de quilômetros em segundos, entendeu? Isso aí Jesus fazia. E a gente vai conseguir fazer também. Meu sonho. É um negócio muito louco. Tanto é louco, que eu vou falar na última aula, que a Nova Jerusalém, só adiantando um pouquinho, é uma cidade que desce do céu, que tem 2 quilômetros de comprimento, 2 quilômetros de largura, 2.000 quilômetros de comprimento, 2.000 quilômetros de largura. Perfeito, até aí tudo bem. Mas ela fala que tem 2.000 quilômetros de altura. Você imaginou uma cidade que tem 2.000 quilômetros de altura? Como alguém pode acessar o topo dessa cidade se não tiver um corpo que percorre distâncias assim quilométricas em questão de segundos? Haja perna para subir escada, hein, mano? Não vejo a hora de ter poderes. Cauê, você é um talento! Eu tô assim, ó. Mas, ô Stephanie, deixa eu te falar um negócio. Mas você sabe que isso não é uma novidade para o ser humano. Tanto é que a Bíblia diz que Deus colocou a eternidade, lá em Salmos diz, dentro do coração do homem, o desejo da eternidade. Então Deus já colocou o desejo, o vislumbre para o homem dentro dele. Tanto é que hoje a gente tem filme do Super-Homem, do Homem-Aranha, do Lanterna Verde, não sei o quê. São pessoas, são seres humanos. É Lanterna Verde? Falei besteira. É isso mesmo, né? Acho que tem, o Flash, tem vários. Ah, tem tudo, né? Tem de tudo. São seres humanos normais, mas que obtêm superpoderes e são muito mais evoluídos do que as outras pessoas, tá? E isso não está só no crente, isso está no coração de todo e qualquer homem. Por quê? Porque Deus colocou isso na humanidade. O desejo, entendeu? Por ter um poder sobrenatural, além do que está limitado no que é terreno e natural, entendeu? É realmente aqui no que ele está falando aqui dos astros, a relação que ele faz é de um corpo normal com um corpo glorificado, não é de um corpo glorificado com outro. É isso mesmo. E a Bíblia também fala que as pessoas estavam com Jesus e inicialmente não o reconheceram, né? Ele apareceu inicialmente, não sei se é Lucas que fala, para 2 pessoas, bateu papo com os caras não se ligaram que era Jesus. Então, quer dizer, a gente vai manter o corpite, vamos dizer assim, mas vai mudar um pouco a ponto de, se você não olhar direito, você não conhecer, né? Perfeito. Agora, esse negócio da última trombeta aí, mano. É o que os pós-tribulacionistas, não sei se é assim que chama, usam para dizer que o arrebatamento vai ser pós-tribulação? É esse texto que eles usam? Porque tem o negócio dos selos e das... Ah, não, eu tô confundindo selo com taça com trombeta, não tem nada a ver, né? Tá certo. É isso mesmo, é selo, trombeta e taça. Pronto. Tá? Só que isso acontece durante a tribulação. Talvez alguns, vamos chamar assim de mesotribulacionistas, que creem que o arrebatamento vai ser no meio da tribulação. Tá? Tem esse tipo de gente também. Tá? Então, talvez eles falem que essa última trombeta seria a última trombeta do Apocalipse. Mas essa trombeta só acontece na tribulação. Então, eu falando particularmente como pré-tribulacionista que sou, não posso falar que essa soar da trombeta é a trombeta do Apocalipse, porque ela acontece na tribulação. Se ela acontece na tribulação, eu não estou mais aqui. Ok? Então, na minha opinião, o que é esse soar da última trombeta? Tá? Opinião minha. Ó, lembra que eu falei das 7 festas de Israel? As grandes festas? Eu falei que a primeira festa é Páscoa, a segunda Pães Ázimos, depois a terceira Primícias, depois a quarta Pentecostes. Olha só, Jesus morreu na Páscoa, foi enterrado na festa de Pães Ázimos, tá? Porque eu lembro que na festa de Pães Ázimos o pessoal brincava de enterrar o pãozinho na terra, um negócio assim. Tá? Pra você ver, olha para você ver como Deus faz as coisas. Tudo baseado em Israel. Festa de primícias, Jesus ressuscita nas primícias, e depois de 50 dias é o dia de Pentecostes, e o Espírito Santo só pode vir no dia de Pentecostes. Olha só que louco. Porque Pentecostes já existia antes, desde a época de Moisés. Você entendeu? O dia de Pentecostes. Tá? Então, o que Jesus falou para o pessoal? Assim, falou, pessoal, eu estou ressuscitado aqui, vocês estão vivendo com o corpo glorificado, mas é o seguinte, vocês vão ter que esperar 50 dias ainda. Por quê? Porque o Espírito Santo fez questão de esperar o dia de Pentecostes. É um cronograma, entendeu? É algo programado por Deus, tem que ser o dia exato. Só que passaram 4 festas
né? Desde a morte de Jesus até a vinda do Espírito Santo. Só que faltam 3. 3 grandes festas. Quais são? Festa de trombetas, Yom Kippur, que é o dia do perdão, e festa dos tabernáculos. Tá? Eu vou dar a minha opinião. Essa trombeta que está falando aqui, para mim, tá falando para mim, é a trombeta da festa de trombeta de Israel, que acontece por volta de setembro, outubro, de todo final de ano. Tá? Festa de trombetas, e Yom Kippur, que é o dia do perdão, tá? Que pode estar relacionado ao tratar de Deus, e com certeza está durante a tribulação, e festa dos tabernáculos, que é a festa, ou seja, o reino físico de Deus na terra, que é a promessa tão sonhada de Israel, que é a festa de tabernáculos que Israel vai comemorar no reino milenar. Então, olha só, trombetas no arrebatamento, Yom Kippur, a tribulação, o dia do perdão, e festa dos tabernáculos, o reino milenar físico de Israel, de Jesus na terra. Tá? Minha opinião é essa, que trombeta que está falando aqui é festa de trombetas de Israel. Penúltima pergunta. Galardão. Está falando no texto que a gente leu de 1 Coríntios 4, no texto de 1 Coríntios 5, que fala da intenção do coração, né? Mas segundo a Timóteo, capítulo 1, Paulo vai relacionar o galardão com o uso do dom. Porque ele fala lá no verso 7, né? Não esconda o seu dom, reavive o dom. E nos versos seguintes ele vai começar a falar, porque o meu galardão que está guardado, que eu corri a minha carreira, eu tenho impressão, e eu tenho pregado isso, porque eu ensinei, e agora estou entendendo de onde que isso vem. Que esse galardão ele é relativo ao desenvolvimento do chamado, ou seja, mais ou menos no exemplo que você deu. O cara tinha um chamado de converter lá só a família dele, o pai dele, sei lá. E ele foi lá para a África pregar, curou, não sei o quê, e perdeu o galardão dele porque o chamado dele era outro. O que Deus havia proposto para ele era outra coisa. Como que você vê essa questão do galardão? Ela está atrelada ao chamado? Porque a intenção do coração, nesse caso, era boa. Ele foi lá pregar o evangelho na África. Mas o chamado dele era para pregar para a casa dele. Como é que você vê essa questão da intenção do coração e do chamado? Do galardão? Se a gente partir do princípio que existe já um script pré-determinado por Deus, de que eu fui criado para ser um evangelista, e talvez se eu não fui evangelista, eu fui uma outra coisa, eu fugi totalmente do script que Deus fez. Né? Mas assim, é uma opinião minha. Isso aí foi muito disseminado na igreja por conta do livro do John Bevere, Movido pela Eternidade. Tá? Foi muito disseminado na igreja por causa disso. Agora, sim, pode ter a ver, biblicamente falando, com esse texto que você leu? Cara, tem a ver sim. Tá? Mas eu não posso dizer, tô falando eu, tá? Não consigo dizer que uma pessoa, vamos dizer assim, ó, Deus me criou, cara, me deu o dom para ser um evangelista. Tudo bem, eu não consegui, eu não fui, talvez não atentei, eu não ouvi o Espírito Santo, eu tive um outro caminho, sabe? Deus queria que eu fosse um evangelista, mas eu tive um outro caminho. Eu não acredito que todo o galardão vai se anular para essa pessoa, tá? Eu acho que tem muito a ver, sim, eu cumprir o chamado de Deus, não gosto nem de chamar de chamado, né? Eu gosto de falar de vocação. Eu cumpri a minha vocação, tá? Tem muito a ver, sim, com o meu galardão, não posso dizer que não tem, mas o fato de eu praticar coisas assim cotidianas também tem a ver. Então, eu não posso simplesmente anular o meu galardão se eu não cumprir rigorosamente o que Deus quis, se eu não desviei nenhum passo daquilo que Ele planejou para mim. Tá? Minha opinião, então, é essa. Eu acho que tem a ver, eu acho que Deus pode, sim, naquele dia, mostrar para mim e falar assim, olha, cara, era para você fazer isso, olha que era para você ter vivido, mas você quis viver outra coisa. Mas você teve boas intenções, você viveu uma vida cotidiana, você ajudou outras pessoas, enfim. O seu galardão, ele não é nulo, mas ele não é o máximo que você poderia alcançar. Tanto é que a Bíblia fala em apresentar diante de Deus com pedras preciosas e a se apresentar diante de Deus com feno, madeira e palha. Né? Quem que vai provar isso? No dia do tribunal de Cristo vai ter um fogo. Não é um fogo que vai me condenar para o inferno, mas é um fogo consumidor que vai consumir as minhas obras. Né? Se for consumir pedras preciosas, o que acontece? Melhora. Fogo com pedra preciosa purifica. Agora, fogo com madeira, feno e palha acaba com tudo e não sobra nada, entendeu?
Então, assim, tem que existir um certo equilíbrio. Eu acho que eu não vou nem muito 100% na ideia do John Bevere e também não vou muito 100% dizendo que não tem nada a ver. Tá? Eu fico no meio termo. O que ele fala em 1 Coríntios 3 é que é a construção sobre o fundamento, né? Então, nesse exemplo, o chamado dele era pregar para o Pai e ele pregou na África. Ele está construindo sobre o fundamento que é Cristo. Ele pode ter desviado da vocação dele, mas ele está construindo no fundamento. Então, ele está construindo pedras preciosas e ouro ali, né? Perfeito. Eu também, a minha opinião é que é um misto dos dois. Se eu me desviar da minha vocação, eu não vou ter galardão completo. E também não adianta eu desenvolver a minha vocação, mas com uma intenção errada. De, eu Gustavo aqui, eu sou mestre da palavra, eu vou ensinar para ficar me achando, para todo mundo falar que o Gustavo é fera, aí também galardão zero, né? Porque galardão zero eu não digo. Estou construindo, estou promovendo nas pessoas, mas não posso ter galardão completo porque o desejo do meu coração está errado, né? E a Gabi não para de rir lá. Vai rir, vai. Foi questão, hein? Não sei, ela é besta, Catarina. Última pergunta, mano. Você falou no começo da aula passada, você começou a construir esse raciocínio. Eu não sei se você vai retomar ele ou se você não vai retomar. Você começou a falar da criação em 5 dias da Terra, aí tem o 6º dia, que era a criação do homem, e aí tem uma relação disso escatológica. Só que você não desenvolveu lá. Você começou a falar, não sei se você perdeu o raciocínio ou se você ia retomar depois. Você quer deixar para depois? Você quer explicar? Você que... Não, na verdade, isso não era para terminar o desenvolvimento do raciocínio, não, mas se vocês olharem na minha timeline, vocês vão ver um negócio aí meio até esquisito, né? Que eu coloco 4.000 anos de Adão até Cristo, e a era da igreja eu coloco 2.000 anos, né? E depois eu coloco 7 anos de tribulação e coloco 1.000 anos de milênio, né? Eu estou aqui meio que afirmando que o arrebatamento, que a igreja vai durar apenas 2.000 anos. Mas assim, por que eu coloquei isso? É lógico, já até praticamente passou de 2.000 anos, né? Mas existe algumas diferenças de datas e anos, e esse range aí também tem que se levar em consideração. Mas por quê? Porque eu parto de um princípio, tá? De uma interpretação bíblica que diz o seguinte: se Deus criou as coisas em 5 dias, tá? Cria o homem no 6º dia. O homem é o número 6, tá? Por isso que a marca da besta é 666, tá? Porque é a marca do homem, tá? É o número do homem, tá? 666. E Deus, no 7º dia, descansa. Na minha cabeça, eu penso assim, cara, o que leva um ser que nunca ninguém o criou, que é o Todo-Poderoso, que pode fazer tudo o que ele quiser, descansar, né? Por quê? Que mensagem Deus estaria passando? E assim, lembra que eu falei para vocês que eu acho que Deus é o cara mais numerólogo que já existiu na face dos céus? Não existe face da terra que Deus não está na terra. Por quê? Exatamente por isso, porque tudo o que ele faz, existe um cronograma, um tempo e números envolvidos que vão definir o destino da humanidade. Entendeu? Então, se ele fez a terra em 5 dias, o homem no 6º e descansou no 7º, não é à toa. Então, possivelmente, ele estava falando de um tempo sabático, que é o 7º dia, que é o descanso, que não necessariamente compreende um dia de 24 horas, mas como Pedro disse, para Deus, irmãos, um dia é como 1.000 anos, e 1.000 anos é como um dia. Então, veja só, se de Adão até aqui, Jesus, temos 4.000 anos, ou seja, 4 dias, e de Jesus até hoje, até o arrebatamento da igreja, possivelmente sejam mais 2 dias ou 2.000 anos, quer dizer que a gente está próximo de entrar no nosso milênio de descanso, no último, 7º descanso, ou o ano sabático, que é o descanso dos judeus e o nosso descanso também. Então, por isso que eu fiz essa analogia, entendeu? De 5 dias, 6 dias e o 7º dia é o descanso. Então, talvez a mensagem de Deus ali, olha, eu estou descansando da minha obra, da mesma maneira, em 7.000 anos, ou no 7º milênio, você vai descansar também da sua. Posso Daniel, fazer uma pergunta aqui? Pelo que eu entendi, essa visão pré-tribulacionista, ela vem daqueles... Inclusive, tem uma série de filmes, né? Aquele Deixados para Trás. Que fala bastante sobre esse tema, né? Eu tenho particularmente uma dificuldade de entender como pré-tribulacionista
Eu entendo que é baseado mais ou menos em Mateus 24, 36. Perfeito. Se eu não me engano, né? Que fala que... Vou até ler rapidinho aqui, mas a respeito daqueles dias e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o filho serão, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, então ele faz uma analogia aos dias de Noé, não é isso? Assim também será nos dias da vinda do Filho do Homem, pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e nos levou a todos. Pois assim também será na vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será levado, outro será deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, um será levada e o outro será deixado. Resumindo, está falando sobre essa questão dos deixados para trás, não é isso? Esse texto? Posso explicar? Você terminou ou não? Você quer falar mais uma coisa? Só quero fazer a questão agora essa, antes de você colocar. Aqui no texto, ele está fazendo analogia a Noé, mas no caso aqui, deixa eu só pegar o texto aqui. Assim como tá. No 39. E não perceberam até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim será também no dia na vinda do Filho do Homem. Então, no caso aqui, quem ficou foi quem sobreviveu. Quem foi levado foi quem morreu. Então aqui... Você entendeu? Explicar. Levar, está bem explícito que os que foram levados aqui não foram os que sobreviveram, no caso. Quem ficou foram os que sobreviveram, que foi a família de Noé. Só essa questão, assim, não sei se você conseguiu entender. Vamos lá, vamos porque eu não consegui lógica, só para complementar, finalizando. Porque no texto que você leu aqui, ele fala, Paulo está falando tudo, mas assim, eu não vi em qual momento que ele diz que vai ser antes, ou durante ou após, entendeu? A tribulação. Tá. É o seguinte, Daniel. Por que você tem essa dúvida, cara? E a maioria da igreja tem essa dúvida. Porque por muito tempo, em muitos lugares, em muitas igrejas, foi pregado que quando Jesus estava falando sobre isso, um está no campo, 2 está no campo, um vai ser levado, outro deixado. Um está na cama, um vai ser levado, outro deixado. Jesus estava falando sobre arrebatamento. Mas em hipótese nenhuma, se você ler todos os evangelhos, em momento nenhum, Jesus fala sobre situações que aconteceriam com a igreja, sobre arrebatamento ou qualquer coisa do tipo. Ele está ali exclusivamente falando sobre o povo de Israel, o povo judeu. Por quê? Porque para o povo judeu, dane-se, não interessa o que vai acontecer com a igreja, inclusive o povo judeu vai participar da tribulação. Entendeu? Então não faria sentido Jesus estar falando de um arrebatamento para um povo judeu, que não ia crer em Jesus, que ia passar pela tribulação. Então, o que acontece? Aí, Jesus está falando, um vai ficar, o outro vai ser deixado. A gente vai estudar que, no final, antes de Jesus introduzir o reino milenar, que é o reino dos judeus fisicamente nessa terra, quando os judeus vão reconhecer Jesus, o que vai acontecer? Ele vai vir nessa terra e fazer o que a Bíblia chama de julgamento das nações. Quando ele vai fazer o julgamento das nações, ele fala assim, eu vou separar os bodes à esquerda e vou separar as ovelhas à direita. Então, não está dizendo arrebatamento entre bodes e ovelhas. Está falando sobre o julgamento das nações. Entendeu? Então, assim, quando eu paro de pensar que Mateus 24 ou Lucas, não me lembro agora se é 11, enfim, essas passagens que Jesus fala do fim dos tempos, se eu paro de pensar que ele é para a igreja, faz todo sentido. Se eu penso que é arrebatamento, não faz sentido nenhum. Fica tudo bagunçado na minha cabeça. Então, obrigatoriamente, eu como pré-tribulacionista, preciso entender que Jesus está falando ali única e exclusivamente para o povo judeu. Então, tudo que está acontecendo ali, que Jesus está descrevendo, é tudo para o povo judeu, que exclui totalmente os 2000 anos de igreja. Está excluso esses 2000 anos. Quando os profetas de Israel, eles profetizavam sobre o Messias, eles profetizavam um cara que iria vir e iria restaurar o reino físico. Aconteceu isso? Não. A Bíblia é uma mentira? Os profetas são mentirosos? Não. Por quê? Porque isso é uma visão judaica. Eles não veem a lacuna, o vale que existe, que é o período da igreja. Eles não conseguem ver isso, entendeu? E Jesus não ia pregar para eles um negócio que eles não conseguiriam ver.
Então Jesus estava contando para ele a história toda, só que excluindo o período da igreja. Então Jesus começa falando lá, narrando a história toda e passando pela tribulação como se nem tivesse o período da igreja. Então ele fala toda da tribulação, da destruição, daí ele fala do julgamento das nações e depois ele fala que então virá o fim, e vai haver guerras, e vai haver terremotos, destruições, tudo isso vai acontecer durante a tribulação e então virá o fim. Tudo isso ainda é o princípio das dores, então virá o fim. Aí depois do fim, aí quando foi feito o julgamento das nações, aí sim, aí podemos entrar no reino milenar, que é o reino físico de Israel em paz aqui na terra, profetizado pelos profetas, entendeu? Então a gente precisa ter essa visão. A visão aí, no caso, não está falando para a igreja, está falando para Israel, simplesmente. Para Israel, realmente. Isso. Tá, entendi essa parte. Faz sentido nesse contexto. Aí faz todo sentido. Arrebatamento, você colocou aqui como 7 anos. Não seriam 3 anos e meio somente? Arrebatamento. Tribulação, não seriam só 3 anos e meio? Porque os 7 anos seria o reinado do anticristo, mas a tribulação em si seriam 3 anos e meio. Na verdade, assim, a tribulação são 7 anos, que é uma semana, dividido em 2 períodos de 3 anos e meio. Por que a Bíblia divide em 2 períodos? Porque no primeiro ano vai ser um ano em que vai haver um certo sofrimento terreno, uma certa destruição terrena, vai haver, mas nada comparado aos últimos 3 anos e meio. Por quê? Porque nos últimos 3 anos e meio, ou no início dessa segunda parte dos 3 anos e meio, é quando o anticristo, ele realmente se mostra quem ele é. A Bíblia diz que Satanás se apossa do corpo dele. É como se Satanás tivesse um corpo agora andando na terra. Da mesma forma, Satanás é extremamente invejoso, tá? Da mesma forma que Deus fez o homem, um espírito, uma alma, um corpo, Satanás também, ele sendo, da mesma forma que Deus é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, olha o que ele faz. Ele, Satanás, se intitula como o pai de tudo espiritual, tá? E ele cria um cara que é como se fosse o Espírito Santo, que seria o falso profeta, e cria um cara que é o anticristo como se fosse o filho dele. Ele copia Deus em tudo, exatamente em tudo. Então tem o falso profeta, você tem o anticristo e você tem Satanás, que é o pai do negócio. Copiou, exatamente igual. E é isso que acontece. No meio da tribulação, o que acontece? Satanás entra no corpo desse cara, e a partir de então é que a desolação começa a ficar muito pior. Porque a Bíblia diz que ele entra, vou explicar isso mais para frente, mas ele entra no templo judaico, que vai ser reconstruído, tá? Durante a tribulação, o terceiro templo, e ali ele assume, ou pelo menos tenta fazer o que ele sempre quis, parecer ser Deus ou se intitular Deus. Nos 3 anos e meio primeiro vai ter um falso. A minha esposa está me lembrando aqui, bem lembrado. Que não é, parece na verdade, assim, né? Isso já é uma questão de, como é um tratado de paz, o que a gente imagina, né? Que para abrir a tribulação é um tratado de paz, a gente imagina que nos 3 primeiros anos e meio haverá, não que não vai ter sofrimento para aqueles que vão tentar buscar Cristo, esses sempre vão sofrer, mas vai haver uma falsa paz mundial. Mas o problema é que depois dos 3 anos e meio, nos 3 anos e meio finais, não vai ter paz para ninguém. Vai ser um quebra-pau total. Você entendeu? Então existe essa diferenciação, tá? Para o cristão, vamos dizer assim, para o cara que ainda vai querer seguir a Jesus, que não foi arrebatado, mas que lembrou que a igreja pregava sobre arrebatamento, que deseja seguir a Cristo, mesmo agora tendo que oferecer a sua cabeça para isso, esse cara vai ser perseguido o tempo todo, durante a tribulação inteira. Mas para o mundo vai talvez ter uma diferença. Vai ter uma sensação de paz. Puxa, agora estamos em paz e segurança. Lembra que Jesus falou? Temos paz e segurança. E é nesse momento que repentina destruição vai acontecer. Cauê, então essa primeira parte desses 3 anos e meio, o primeiro vai ser tipo o tratamento de Deus com Israel? Na verdade, toda a tribulação, desde do ano 1 até o ano 7 é tratamento de Deus com Israel, tá? O tempo todo. Tá? Imagino que eles vão sofrer muito mais no segundo período, que é os últimos 3 anos e meio. Tá bom? Mas Israel vai sofrer bastante nesse período. O Daniel, só mais um tijolinho no sentido, porque eu também sou pré-tribulacionista, né? Os evangelhos foram escritos Mateus para judeus, Marcos para romanos, Lucas para gentios em geral
e João para a igreja. E essa mensagem aí, você leu, ela aparece em Mateus e em Lucas só. Então seria para judeus lendo e para gentios lendo. Se tivesse em João, a gente podia ter certeza que era para a igreja, mas não tá. Certo, prof? Ah, faz sentido, opa. Essa nem o prof sabia, hein? É. Fiquei sabendo esses dias aí que um tal de Gustavo Capô de Ferro me falou. Gente, tem mais dúvidas? Eu tô já zerado aqui, mano. Por hoje. Passando um pouquinho do horário, mas quando tem pergunta é que o pessoal tá aprendendo, né? Tranquilo. Para mim já acabou as dúvidas. Alguém quer mais Acabaram. perguntar? Não? Darlan, eu acho que o Darlan quer. Fala, Rapa. Fala aí, mano. Darlan tá quieto hoje. Então vamos lá, alguém ora aí para nós. Estou aprendendo a ouvir só. Isso aí. Aproveita que você abriu o microfone e ora aí para nós, Japonês. Nem abriu. Quem quer orar aí para nós terminarmos, gente? Por gentileza. Vai, Gabi, ora aí para nós, vai. Sim, você, Gabriela Rocha. Só habilita isso. Obrigada, Deus, por esse momento especial que nós temos toda terça-feira. Eu quero agradecer pela vida do Cauê, que se disponibiliza para nos dar esse ensinamento, Pai, que o Senhor possa clarear as nossas mentes, que nós possamos entender cada vez mais da Tua palavra. Pai, que os nossos corações estejam voltados a Ti, Senhor, para que o nosso galardão seja maravilhosamente grande, Pai. Nós queremos Te amar cada vez mais e fazer as coisas conforme a Tua vontade e que o Senhor nos direcione todos os dias, Pai. A Tua palavra, nós Te amamos. Obrigada. Amém.